Imagine que uma empresa descobre uma invasão e faz o procedimento correto. Força logout de usuários, reduz o tempo de sessão, revoga acessos antigos e pede que administradores entrem novamente. No papel, a crise está contida. Mas e se uma parte da aplicação simplesmente continuar aceitando tokens expirados? E se uma credencial que deveria ter morrido ontem ainda abrir portas hoje? Essa é a história central do Cyber Report de hoje. Nas últimas 24 horas, o NVD publicou o CVE 2026537776, uma vulnerabilidade crítica no PERI, antes da versão 0.5.1166. A falha envolve validação de JWT, os John Web Tokens usados por muitas aplicações para representar sessões, permissões e identidade. A tese de hoje é direta. A falha do PERI mostra que segurança de identidade não depende só de criptografia forte. Uma única opção errada na validação pode transformar logout, expiração e revogação em promessas vazias. A pergunta dramática que vamos responder é esta: se o token está assinado corretamente, mas já deveria ter morrido, quem realmente controla a sessão? O servidor ou o atacante que guardou a credencial? Antes de avançar, um limite importante: este episódio é defensivo. Não vamos reproduzir código explorável, payloads, chaves, endpoints ou instruções operacionais. O objetivo é entender o que aconteceu, por que importa e como equipes de tecnologia podem reduzir o risco sem transformar uma notícia em manual de abuso. O fato confirmado pelo NVD é o seguinte: o PERI antes da versão 0.5.1166 contém uma vulnerabilidade de validação de JWT que permite ignorar a expiração do token. A descrição diz que o helper compartilhado de verificação desabilita a validação do campo de expiração. Em termos práticos, chamadas de verificação de JWT podem aceitar tokens antigos, desde que a assinatura criptográfica ainda seja válida. O score é crítico: 9.1 no CVSS v3.1 e 9.3 no CVSS v4.0. O advisory do GitHub GHSA 5324C68V8W62 detalha a raiz do problema. No caminho padrão de verificação, a validação de expiração é desligada. Isso cria um desalinhamento perigoso entre o que desenvolvedores imaginam que a biblioteca faz e o que a biblioteca realmente faz. Em muitas pilhas de software, quando alguém chama uma função chamada verificar token, a expectativa é que a assinatura, o formato e a data de validade sejam avaliados. Quando a expiração fica fora dessa checagem, a aplicação pode manter sessões vivas por tempo indeterminado. Para quem não vive no mundo de identidade digital, vale traduzir: um JWT é como um crachá assinado digitalmente. Ele pode dizer quem é o usuário, quando foi emitido, quando expira e quais permissões carrega. A assinatura impede adulteração simples. Se alguém muda o conteúdo, a assinatura deixa de bater. Mas a assinatura não é tudo. Um crachá antigo pode ser autêntico e ainda assim, não deveria abrir a porta. A data de expiração é exatamente esse controle temporal. É aqui que a falha fica séria. Se um token expirado continua aceito, várias respostas defensivas perdem força. Logout deixa de garantir encerramento. Expiração curta deixa de reduzir janela de abuso. Revogação administrativa pode não funcionar como esperado, dependendo da arquitetura. Rotação de credenciais pode demorar a ter efeito. E incidentes em que um token já vazou ficam mais difíceis de conter, porque a credencial não morre quando a política diz que ela deveria morrer. A linha do tempo também importa. O NVD registrou o CVE em 16 de junho de 2026. A versão indicada como corrigida é a 0.5.1166, conforme release referenciada pelo próprio NVD. Isso dá ao defensor uma decisão objetiva: identificar uso do PERI, confirmar versão, entender onde JWT é usado, atualizar e testar se tokens expirados são rejeitados. Não é uma discussão abstrata sobre boas práticas. É uma falha concreta com correção concreta. Mas o caso do PERI é mais do que um bug específico. Ele revela um padrão de risco na cadeia de software. Bibliotecas pequenas ou intermediárias frequentemente viram parte do perímetro de autenticação sem receber o mesmo escrutínio que um provedor de identidade inteiro.
A aplicação confia que a biblioteca implementa padrões de forma segura. O desenvolvedor confia que o nome da função corresponde ao comportamento esperado. A auditoria confia que a existência de JWT significa controle de sessão. E às vezes, a realidade está em uma opção de validação escondida no caminho comum. Nas mesmas 24 horas analisadas pelo Job, a consulta ao NVD retornou centenas de CVS, incluindo uma sequência de falhas críticas em plugins WordPress e componentes web, execução remota de código, upload arbitrário, injeção de objeto PHP, SQL injection e escalonamento de privilégio. Esse volume não é colocado aqui para misturar assuntos, mas para mostrar o contexto operacional. Times de segurança não recebem um alerta por dia. Eles recebem uma avalanche. E no meio da avalanche, uma falha de autenticação em biblioteca pode parecer menos visível do que uma RCE, mesmo sendo crucial para controle de acesso. A inteligência artificial entra de forma realista nesse ponto, não como causa do incidente. Ela pode ajudar defensores a resumir advisorias, correlacionar dependências, localizar uso de bibliotecas em repositórios e priorizar correções por exposição. Mas também pode acelerar o lado adversário, ajudando a triar quais projetos usam determinada dependência e quais aplicações podem ter sessões mal validadas. O risco não é uma inteligência artificial mágica. O risco é a automação aplicada a uma superfície já frágil. Para empresas, a primeira medida defensiva é inventário. Onde PER é usado? Em quais serviços? Em quais versões? A biblioteca está em produção, em ferramentas internas, em apps públicas ou em painéis administrativos? Sem essa resposta, o time fica preso em debate genérico. Com essa resposta, ele pode priorizar. A segunda medida é atualizar para a versão corrigida, quando aplicável, e registrar a mudança. Atualizar dependência de autenticação não deve ser tratado como uma atualização qualquer. Ela precisa passar por teste de regressão de login, renovação, logout, expiração, refresh token e troca de permissões. O objetivo é garantir que o comportamento corrigido não quebre fluxos legítimos e, ao mesmo tempo, feche a janela de risco. A terceira medida é testar explicitamente expiração. Muitas suítes de teste verificam se token válido funciona e se token adulterado falha. Poucas verificam se token antigo é rejeitado em todos os endpoints importantes. Esse é o ponto do episódio. Um token pode ser autêntico e inválido ao mesmo tempo. O teste precisa cobrir essa diferença. A quarta medida é desenhar contenção além do JWT. Em ambientes críticos, expiração local do token não é a única camada. Pode haver listas de revogação, introspecção no servidor, rotação de chaves, tempo de vida curto, sessões vinculadas a risco, reautenticação para ações sensíveis e monitoramento de uso anômalo. Quanto mais valor existe por trás da sessão, menos a organização deve depender de uma única checagem silenciosa. A quinta medida é a observabilidade. Se um token com data antiga continua sendo usado, isso deveria aparecer. Logs de autenticação precisam registrar idade de token, versão de biblioteca quando possível, falhas de validação e padrões de sessão fora do normal. Depois de uma correção, acompanhar redução de tokens antigos aceitos ajuda a confirmar que a mitigação chegou aos ambientes certos. Para desenvolvedores, a lição é sobre contratos de segurança. Funções de autenticação não podem ter comportamento ambíguo. Se uma função verifica JWT, a documentação e os testes precisam deixar claro o que é verificado: assinatura, algoritmo, emissor, audiência não antes, expiração e claims obrigatórios. Qualquer compatibilidade com bibliotecas conhecidas deve ser validada com casos negativos, não apenas com exemplos felizes. Para líderes, a pergunta não é só: estamos vulneráveis ao CVE de hoje? A pergunta maior é: temos processo para descobrir rapidamente quando uma dependência de identidade muda nosso risco? Dependabot, SOM, SCA, revisão de advisorias, responsáveis por serviço e janela de atualização são partes da resposta. Sem processo, cada CV vira improviso. Para usuários finais, o detalhe técnico pode parecer distante. Mas sessões que não expiram afetam contas, painéis, dados pessoais e sistemas corporativos.
Quando uma credencial vaza, a diferença entre uma sessão que expira e uma sessão que vive indefinidamente pode ser a diferença entre incidente contido e persistência prolongada. A resposta à pergunta inicial é esta: quem controla a sessão deve ser o servidor, aplicando assinatura, validade e política. Se a aplicação aceita um token antigo apenas porque ele continua assinado, o atacante que guardou a credencial ganha tempo que não deveria ter. A criptografia prova autenticidade. A política de expiração decide se a autenticidade ainda vale. A conclusão defensiva é clara. Identifique o uso do parry, atualize para a versão corrigida, teste rejeição de tokens expirados, revise bibliotecas de autenticação, monitore sessões antigas e trate dependências de identidade como infraestrutura crítica. Na segurança moderna, o elo fraco nem sempre é uma porta aberta na rede. Às vezes, é uma promessa de expiração que o código nunca cumpriu. Este foi o Cyber Report. Se este documentário ajudou você a enxergar o risco invisível por trás de sessões, tokens e dependências, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que cuida de autenticação em sistemas reais.